E que alegria finalmente estar de volta aqui com você, porque a sintonia nunca saiu. Por mais que já houve aí uma pausa entre a gente, mas há um versículo bíblico que eu amo muito, que fala: nada pode nos separar do amor de Deus. O amor, ele nos une o tempo todo. Temos as estações da vida, às vezes é uma estação de verão, está todo mundo muito feliz, mas de repente tem também ali o outono, que as folhinhas caem, mas as estações mudam e a gente também tem sempre a esperança de que algo novo vai acontecer. E hoje está acontecendo. Eu tenho aqui uma convidada que já faz meses que nós estamos ali agendando e é um privilégio tê-la aqui hoje. E eu queria, sabe, nesse momento que a gente sonhou tanto de estar gravando, e eu tenho certeza que você que está aí assistindo a gente, você vai guardar esse programa e você vai assistir ele várias vezes, porque o que vamos ouvir aqui um pouquinho é uma coisa assim que faz a diferença no seu dia a dia, e com certeza eu quero que você apresente para o nosso público quem é a Adelita Costa. Silvia, em primeiro lugar, eu me sinto extremamente honrada, feliz. Obrigada. Por esse momento, e foram meses. Medo de pandemia, medo de sair, enrolação mesmo, né? Saindo daquele processo que estava dentro da Concha. E por coincidência hoje aqui nós estamos no mesmo condomínio seu, na casa da nossa querida Suzana, uma fotógrafa top que nos atende na nossa coluna. E com a nossa consultora de imagem, né, a Malu, fazendo essas fotos. E tudo, né, tudo na vida tem um momento certo e tem um porquê. E pré-aniversário, né, que é amanhã. Então é com muito prazer que eu vou passar um pouco desse conhecimento que nós já fazemos há mais de 40 anos, que é ensinar etiqueta e boas maneiras. Algumas pessoas entendem que ter etiqueta e boas maneiras é viver um mundo de ostentação, de sofisticação. E na realidade, né, você que vive um pouco Europa e um pouco Brasil e o Centro-Oeste, você sabe o quanto isso é importante do comportamento das pessoas em qualquer parte do mundo. Então, quem é a Adelita Costa? A Adelita Costa é uma baiana radicada há mais de 40 anos em Goiás. A minha mãe, Anise de Freitas, que foi a grande mestra da etiqueta, né, foi a fundadora da Escola Iufon de Goiânia, e foi aí onde tudo começou. Fui a primeira modelo profissional de Goiás, então, na realidade, nós estamos há mais de 4 décadas militando nessa área que eu tenho uma grande paixão. Fiquei toda emocionada, gente. Ensinar boas maneiras. Eu sempre entendi que boas maneiras, ela é baseada em comunicação, educação e bons modos, que eu associo a respeito, a valorização de si e do outro. Por que eu valorizo tanto a etiqueta e a comunicação? Porque a minha formação é em comunicação social, né? E não poderia ser diferente, né? Comunicação social com habilitação em relações públicas. Então, eu nasci para comunicar, eu já nasci, acho que, para falar. Então, ser professora é a profissão que eu mais amo, além das outras de formação acadêmica, mas o que eu gosto mesmo é de ser a professora Adelita e de ensinar e compartilhar esse conhecimento, que cada vez mais, em programas como o seu, dão a oportunidade da gente pulverizar, né, mundo afora, esses conhecimentos onde todas as pessoas têm acesso. Basta pegar esse programa e assistir algumas vezes, né? É simples, é fácil e não é um bicho de 7 cabeças. Então, curta a etiqueta, porque é muito bacana a gente agir com naturalidade em qualquer ambiente. Gente, nós estamos aqui falando, né, com uma pessoa. Eu queria até que você mencionasse, você tem parte de algumas colunas, não é? Explica aí, porque vocês podem estar... No momento, nós estamos, acho que aproximadamente 8 meses com a coluna Etiqueta é para Todos, em 5 jornais do grupo Diário da Manhã. Então, essa coluna ela sai na quarta-feira, por sinal, hoje sai uma coluna, que é o Diário da Manhã, o DM Anápolis, DM Sudoeste, o DM Brasília e o DM Sudeste. Então, com isso, praticamente abrange quase todo o estado de Goiás, sendo que essa coluna também ela é enviada para a FEBRACO, que é a Federação Brasileira de Comunicadores e Colunistas do Brasil. Então, a coluna também chega a outros estados, né? O que deixa a gente muito feliz. E, além disso, nós temos, falando de etiqueta, nós temos a coluna social,
que abrange o social, o corporativo, o empreendedorismo, eventos. A coluna acontece também nesses mesmos jornais que saem na segunda-feira e a gente dá espaço. É uma coluna diferenciada, né? Graças a Deus, com o apoio de uma equipe bacana do Diário da Manhã. Acreditaram no nosso trabalho, fizemos o convite. A princípio não era a nossa praia, mas está indo muito bem. Então nós estamos há 7 meses com essas 2 colunas. Muito bem. Mas vamos lá, o que está acontecendo aqui nessa mesa? O que você pode explicar para a gente? Tem a liberdade assim de Bom, nós vamos detalhar. falar de uma maneira bem simples, porque as pessoas acham que montar uma mesa, a gente montou aqui um lugar por questões de também ser objetivo e simplificar. A etiqueta, acima de tudo, deve ser vista como um comportamento cotidiano. Ela não pode, ela não deve ser usada para ocasiões especiais, para impressionar pessoas. A pessoa mais importante é você. E quando que eu devo usar as boas maneiras e a etiqueta? Desde a hora que você acorda. Então, antes de chegar à mesa, a minha dica principal para os meus alunos nas minhas palestras e treinamentos nessas quase 4 décadas, né, é que, ao levantar, você começa a praticar as boas maneiras com você. Quando você se arruma, quando você se maqueia, quando você coloca uma roupa, não precisa ser roupa cara, porque a elegância ela não está em marca. A elegância está no comportamento, no respeito, na conduta, na valorização do outro. A minha liberdade termina onde começa a sua. É a gentileza de um bom dia, de uma boa tarde, por favor, muito obrigada. É essa elegância de saber que eu posso fazer alguma coisa para deixar alguém feliz. É quando você me oferecer essa música. Isso é elegância. É elegância do comportamento, é de fazer algo pelas pessoas, esquecendo um pouco de si, mas entendendo que a pessoa mais importante é sempre você. A melhor louça não é para o amigo, é para você também. O amigo vem junto. As pessoas mais importantes são aquelas que estão ao seu redor. Então eu ensino que boas maneiras e etiqueta, ela começa não na rua, ela começa em casa. E aí vai para o social e você chega ao profissional de maneira extremamente natural. Tem que ser como uma segunda pele. Como montar uma mesa, né, Silvia? Então, nós já deixamos aqui para não tomar muito tempo. Esse é um suplá. No suplá a gente não come nada, não deixa cair nada no suplá. É apenas um prato de suporte. Então, já fala suplá, né? Era para... Tem como objetivo um fator decorativo. Não vou falar sobre a história do suplá em outra oportunidade, em outro programa. Quem sabe a gente pode ter um quadro futuro. Sem dúvidas. Aí em seguida vem o prato de refeição, que é o prato de refeição principal. E se for servido uma sopa ou uma massa, que muitas pessoas têm esse prato em casa e acham que é só para servir uma sopa e fala assim, o Centro-Oeste é muito quente. Então eu não uso prato fundo porque quase não tomo sopa. Eu tomo sopa, sim. Então você pode usar uma massa, sim. Né? Uma massa ao sugo e pode usar esse prato tranquilamente. Então vem aqui. De que lado ficam os talheres? A coluna de hoje, se não me engano, é exatamente posicionamento de talheres que as pessoas acham um bicho de 7 cabeças. Não é, não tem nenhuma cabeça, é simples. Facas e colheres à direita, que é o seu lado dominante, 90% da população não é canhota, é destra. E do lado esquerdo, garfo. Então, a faca com o corte sempre voltado para dentro fica à direita do prato. O garfo de refeição fica à esquerda do prato. Se houver peixe, nós temos 2 talheres. Esse é um talher para peixe, então ele vem com 3 dentes. Esse design aqui é um design clássico, tem um detalhe que é facilmente de ser reconhecido, mas... Temos o de sobremesa que é bem parecido. A diferença é que o de sobremesa ele é mais estreito, o tamanho é quase igual. Então esse design aqui, esse dente recuado, vai determinar se a pessoa encontrar esse talher de maneira isolada, vai saber que é para peixe e esse é para sobremesa. Então ele vai ficar à esquerda do prato e do lado direito vem a faca para peixe, que na realidade ela é uma espátula, ela não tem serra. Por quê? Porque o peixe se trata de uma proteína extremamente delicada, é uma carne delicada. Então ela não precisa de serra, é apenas para separar. E por que que esse garfo tem dentes mais abertos? Porque sendo o peixe delicado, essa proteína, eu vou separar, essa é a forma. E se tiver algum espinhozinho, quando eu separo, esse garfo, ele é mais aberto, então já vai segurar. Ai, gente, olha, quem um não sabia ossinho disso? ou uma espinha. Então tem o legal. porquê, o design. Então na etiqueta eu acho bacana, porque etiqueta é acima história, história é cultura.
Sem dúvidas. Então, vem do lado direito. E se houver uma sopa, nós vamos ter uma colher de sopa, que vai ficar à direita. Então, olha só. A faca, a colher feminino. Então, lado direito. Então, o feminino ficou do lado direito. Porque nós, mulheres, na realidade, nós mandamos no mundo, né, gente? Desde os primórdios da humanidade. E o masculino, o garfo, fica do seu esquerdo. Assim você nunca mais vai errar. Muito bem. Então, aqui está posicionado os pratos, os talheres. Sobremesa vem na parte superior. Então, é uma faca de sobremesa com a serrilha voltada para dentro, na parte superior, com o cabo para a direita, o garfo com o cabo para a esquerda e a colher com o cabo para a direita. Porque a faca e a colher estão posicionadas com o cabo para a direita. Porque ela segue o padrão que estão posicionados os talheres. Pequenos detalhes, né? Que muito bom. E o garfo está para a esquerda porque o garfo fica do lado esquerdo. Então, quando você sentar à mesa e que tiver os talheres de sobremesa e que sair tudo isso aqui, você facilmente vai pegar esses talheres nessa posição. O garfo vem para cá, desce assim, e a colher desce para cá. E se for uma sobremesa com os 3 talheres, então você desce a faca, desce a colher para a sua direita e desce o garfo para cá. Então, tudo é muito prático e tem um porquê. As regras de etiqueta, elas foram feitas para serem seguidas, nunca se esqueçam disso, mas também para serem quebradas. Mas quando que eu posso quebrá-las? Quando eu as domino, quando eu conheço, e eu faço sempre aquela pergunta. Onde, quando, como e com quem? São 4 perguntas. Quando nós perguntamos alguma coisa para nós mesmos, o nosso cérebro traz a resposta. Então, algumas vezes eu posso quebrar alguma regra, em outras eu não devo a mesma regra, né? Aí, onde fica posicionado as taças? Aqui é um lugar completo, né? Que nós temos aqui todas as taças, são só 4 taças que vão à mesa. O copo de uísque, ele não vai na montagem da mesa. O copo de licor, né, uma taça de licor não vai à mesa. Um conhaque não vai à mesa. Então, são esses 4 copos ou taças ou copos com pé. Primeiro vem a água. Segundo vem o vinho tinto, que é um pouco menor. E terceiro, vinho branco, dependendo muito do design, porque agora a gastronomia cada vez mais inova e os designs tornam-se mais arrojados. Mas aqui a gente tem um caminho a seguir. E atrás nós temos a taça para espumante ou champanhe. Vou tirar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Importante sempre ter uma flor natural, gente. Alegra o ambiente e deixa uma mesa muito mais bonita. E esse prato, para que serve? Esse é um prato para pão ou para couvert no restaurante. E essa é uma faquinha que serve para você usar a manteiga, enfim. E tem mais um talher que eu não trouxe tudo isso porque é muita informação, que seria no caso dos talheres para a entrada. No caso de ter uma entrada, isso aí dá para falar um outro programa. Quando eu não tenho uma sopa, aparece uma outra peça que às vezes as pessoas me perguntam muito e eu fiz questão de trazer. E eu vou fazer uma assimilação bem simples. Todo mundo gosta de tomar caldo, né? E aqui em Goiânia tem umas casas de caldos deliciosas. Então, se você pensar que essas 2 asas não existem, você vai tomar um caldo de feijão, de frango, em todos os lugares de maneira simples. Então, ele vem como uma entrada. Nesse caso aqui, nós temos uma xícara, que é chamada uma xícara de consomê. Tem as 2 asas. O que não pode é transformá-la realmente numa xícara. Ao tomar, enfiar o dedo, balançar, soprar e chupar. Gente, mas isso é coisa de goiana, a gente gosta de fazer isso. Né? Então você vai pegar com as 2 mãos, sem levantar o dedinho, que ele adora aparecer, esse dedinho sempre, ele tem que ser muito encaixadinho aqui em várias situações. E você vai tomar, naturalmente você está sentada numa mesa, a gente está gravando aqui de pé. E vai colocar. O que você tem que evitar é de fazer barulho. À mesa, o silêncio tem que imperar em termos, evite manusear os talheres, rapar a comida no prato e fazer aquele barulho. Tomar a sopa, chupar a sopa. Quando você vai tomar uma sopa, xarope é pelo bico. Agora sopa, um creme, é pela lateral. Então você vai fazer esse movimento, vai tirar o excesso e vai trazer à boca.
Não é a sua boca que vai ao alimento, é o alimento que vem até você, então você faz um pouquinho do caminho. Cadê o goiano? Então não deita sobre a mesa. Eu sou goiana, gente, posso falar isso. Bom, gente, falando como segurar um talher com naturalidade e elegância. Começa onde? Lá na sua casa, na copa cozinha de casa. Simplesmente a colher, todos os talheres, esse design, ele tem uma função extremamente fácil, não é enfeite, é para você segurar e apoiar o terceiro dedo aqui, ó, dedo médio, e firmar. Então você vai usar como se fosse o quê? Um lápis. Coloca na vertical para escrever. Quando você coloca na horizontal, simples assim, você está elegantemente segurando um garfo ou uma colher, certo? Essa é a forma. A faca. A faca, nós não colocamos a mão na lâmina, é sempre no cabo. Então você vem, desce e deixa pousar suavemente a mão sobre o cabo da faca. Nunca firma na lâmina. E a serrilha, quando for cortar uma carne, não é para serrar. Você corta com naturalidade, firmeza, mesmo que até para saborear a carne com o melhor que ela pode oferecer. Então essa é a forma de segurar, correto? Thank you. O garfo, do mesmo jeito que você segura uma colher. Essa é a forma de segurar o garfo. E na hora de cortar, é só você usar novamente, olha o design, facilitando. Então você vai apoiar nesse dedo indicador, que legal, né? Apoia na palma da mão, fecha e firma. Ó, essa é a postura. Aí você vai firmar, segurar a faca e cortar. Essa é a parte de manuseio dos talheres. Como segurar uma taça. A taça a gente segura sempre pela haste, para não esquentar a bebida. Então, vamos pegar de vinho, vamos pegar o espumante, que é servido numa temperatura aproximadamente de 6 a 8 graus. E aí você perde o melhor da bebida. Então, para que se gelou tanto essa bebida? Para você segurar e fazer um brinde assim ou segurar assim, ainda vai levantar o dedinho. Não paga esse mico, gente. Simples, a partir de hoje ninguém vai errar. Wonderful. Isso. 1, 2, 3, 4. Simples assim. Direita, esquerda. E na hora de conversar, você não precisa ficar com a xícara e com a taça colado na boca. Você desce suavemente na altura do plexo solar, fecha. E essa é a posição para você conversar com alguém. Ai, gente, a mão direita, ela fica livre. Para quê? Ai, como você é linda, menina. É a mão social, é a mão do cumprimento, né? Covid está aí, mas a gente já pode cumprimentar. Então, essa é a mão do cumprimento. Eu vou deixar, no caso, eu estou num coquetel, eu tenho um guardanapo de papel, a taça vai estar aqui, vai passar um canapé, por sinal nós temos aqui alguma coisa de petisco, aí eu vou pegar assim, fecho 3 dedos, faço uma pinça, pego nesse sentido e trago à boca. Se ficou algum resquíciozinho, eu limpo. E a minha mão está totalmente liberada para eu conversar. E aqueles que já ficam com vontade de pegar 2 de uma vez, porque... Bom, a primeira coisa, gente, eu falo sempre nos meus cursos para os meus alunos. Quando nós saímos para um evento e alguém fala assim, mas se eu vou para um jantar, você quer que eu vá comer na minha casa? Primeiro, não passa recibo que você é uma pessoa esfomeada, porque isso é falta de educação. E você não sabe o que vai encontrar pela frente. Primeiro, você vai demorar a servir. Aí você vai estar com muita fome, e aí de repente você comeu às 2 horas da tarde, meio-dia, e vai para um jantar às 8. E aí você entende que por ir a um jantar, você não precisa fazer uma prévia em casa. Então eu sempre recomendo, vai para um evento, vai para um coquetel, coma alguma coisinha de maneira que você chega lá, não chega devorando. Primeiro, a comunicação não verbal é muito eloquente. Então você fica desesperado, seus olhos, né? Pela comida. Então, coma alguma coisa para você chegar lá e ir passando devagar, né? É um canapé, é um petisco, se é uma tábua de frio, você não ficar pegando, colocando guardanapo e colocando vários na mão, porque o garçom vai demorar para passar. Então, agindo com naturalidade. Gente do céu. Então, é isso aí, Silvia. Deu para dar uma geral sobre isso aqui. Isso, gente, isso aqui é só uma introdução, porque realmente nós precisamos de dar continuidade. Quando você disse a respeito, né, de que cultura, história, né, a etiqueta ela é história, né? História é cultura. A gente fica assim com tanta vontade de fazer a diferença na nossa geração, porque infelizmente nós estamos vivenciando
uma época em que esses valores assim tão assim, desprezados em muitas famílias, em muitos lares, a questão de fast food, aí você come ali em frente à televisão, não tem assim aquele cuidado. E como você disse, aqui não é questão assim de ser só gente rico que faz isso na casa dele. A riqueza ela é uma questão, né, de cultura, na cabeça, não é? E você pode ter ali uma mesa simples, não precisa de ter todos esses talheres, mas vamos abraçar esse desejo de trazer a essência, né? Porque eu acho que quando você mesmo disse, você dá o valor à essência, porque a mesa é algo sagrado, né? Com você certeza. sentar a uma mesa é um momento sagrado, você ter uma refeição na sua frente, a comida é sagrada, é um momento de gratidão, é um momento que você está sendo abastecido, né? Exatamente. E, que vontade da gente continuar falando. Vamos ter outra oportunidade de gravar um outro programa, aí você vê qual o assunto que os seus telespectadores têm interesse e a gente formata. Um conteúdo será um prazer ir ao seu estúdio, né? Para gravar isso de maneira que a gente possa compartilhar um pouco mais de conhecimento. E eu queria aproveitar para falar o seguinte, gente. Hoje o online faz parte da vida de todos nós. Então, a informação, ela está ao alcance de todos. Mas nós temos um canal extremamente fácil que todo mundo tem acesso hoje, que é o Instagram. E o nosso é Adelita Costa Etiqueta. Nele vocês vão encontrar todas as colunas, que são 35, né? Eu acho que hoje 35 colunas. Cada coluna dessa é praticamente um mini curso. Tem muitas dicas e a gente coloca muito conteúdo, então vale a pena seguir para que você realmente tenha esse conteúdo e possa compartilhar com outras pessoas. Etiqueta é educação, comunicação e valorização. Não esqueça disso. Essa é a minha mensagem para vocês. E por favor, deixe o seu comentário aí. Se você tem ainda alguma pergunta, não entendeu, assista novamente e tente colocar em prática, não é? Em casa. Eu não consegui isso, mas nós vamos dar essa sequência, mas assim, abrace algo novo na sua vida. Uma pequena decisão que você faz de mudar um hábito na sua vida, na sua casa, você vai ver que aquilo abre portas, né, para a sua alegria, porque às vezes a gente está querendo alegria lá fora, em outras coisas, e você assiste tantas coisas hoje pela internet, que você fica se idealizando que se algum dia eu tivesse aquela casa, e na verdade você tem aí dentro de você toda essa essência, essa fonte, e só basta, né, decidir. Essa riqueza, né? Porque a riqueza não está apenas no poder dos bens. E eu falo sempre, né? Eu acho que até coloquei num conteúdo de uma coluna recente, foi num treinamento que eu fiz agora para uma empresa, que saber e aplicar as regras de boas maneiras, né, e de etiqueta, ela abre portas. É um investimento que você faz na sua formação familiar, social e profissional. E ela chega muito antes de você abrir a boca. As pessoas começam a prestar atenção em você muito antes de você falar o que veio fazer e a que veio, quão inteligente, qual o conteúdo que você domina, através da sua imagem pessoal, a sua postura, a maneira de olhar. Depois vem a voz. 55% do impacto que nós causamos nas pessoas está na imagem, na postura, e que nós chamamos de fisiologia, é daqui até os pés. A realeza do porte localiza-se no tórax, não se esqueça disso. Pessoas curvadas, elas não imprimem confiança nem credibilidade, por melhor que você seja na sua formação acadêmica. A postura é fundamental. Aí todo o resto vem somando, né, no comportamento como um todo. Então as pessoas começam a prestar atenção mais em você e quando você começa a agir com naturalidade no seu comportamento cotidiano, casa, social e profissional. Essa é a nossa mensagem. Outra mensagem, é outro programa. Isso aí a gente vai marcar isso. Porque tem muitas preciosidades aqui que ela nem não tocou, né? O fato da sua carreira de modelo. Então a gente vai estar. Aguarde a gente ir para o programa 2, que vai estar logo chegando aí até você. E a nossa gratidão por esse momento, de você ter compartilhado com a gente. E falta palavras para dizer, mas quero dizer que... Muito obrigada. Ai, meu Deus, uma irmã. Merece uma foto aqui, né?
Né? Que aí o dia que você está só em casa, dá uma impressão assim que, né? Não vou pôr a mesa. Olha que showzinho. delicadeza. Com a coroinha da rainha lá. Olha só, gente, que delicadeza. Muito show, né? Show. Ela merece, né, gente? Olha, parabéns. São atitudes de elegância que fazem toda a diferença. Dá licença de eu mostrar? Claro. Olha só. Olha aqui. Olha a beleza. Olha a delicadeza. Amei, gratidão. Eu tô tão emocionada hoje, obrigada. porque assim, eu quero aplicar na minha própria casa, porque a gente gosta muito já desses detalhes, mas às vezes o dia a dia você vai... Corrido. Você vai relaxando, vamos usar essa palavra, assim, que é essa palavra mesmo. E você deixa passar uma manhã, sempre a gente preserva o almoço, mas não é tão bom já começar um café da manhã? Café da manhã, com a principal mesa posta. refeição. Olha aqui. Então, eu aceito o desafio e convido você também para... Vamos juntos, sabe? Fazer a diferença no nosso Brasil, para que seja um Brasil, né, de primeiro mundo, que comece aqui dentro. Tudo, né? É um país muito rico, um povo maravilhoso. É isso aí, então, até breve. Gratidão. Até breve, gente. Um beijo para todos. Beijo.